Vamos lá. Pessoal, Marcelo, muito boa noite. Pode falar, pode falar. respondendo do frio. Ah! Beleza, beleza. Vamos lá. Agora, Luílson, aí já fechou lá, beleza. Você tá que tá aí, meu Deus, maravilha. Pessoal, olha o beta aí do. Parabéns, Mazoel. Vamos que vamos, Mazoel. Esse é o terráriozinho. O Beta ali, eu mostrei o Beta Ah, você não viu, deixa eu ver. Vou mostrar aqui no meu vai quarto lá, aqui. vamos. Deixa eu só. Ah, Aqui o moleque, se Beta aqui. liga. Olha o azul dele. Olha o azul dele aí. Olha Olha aí, cara, hein? É um Splendid, esse é um Splendid, hein? é o Blue Dragon, né? Ah, moleque, é demais pra mim. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Deixa ele fechar o áudio ali. Todo mundo faz assim, se estiver me ouvindo bem, por favor. Beleza, beleza, legal. Pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o nosso quinto encontro, certo? Quinto encontro com o encontro de introdução. Nós encerramos a questão teórica hoje aqui, ok? Falando sobre engorda, seleção de alevinos. E depois nós começamos a abordar o caso de cada um no particular. Nós vamos trocando ideia no grupo, dividindo experiência, mas as abordagens de reprodução nós vamos tratar cada uma na luz do seu contexto, ok? Da sua própria reprodução, da sua condição, da sua limitação, e vamos abordando ali para que todos nós consigamos, de uma forma ou de outra, desenvolver o nosso processo, desempenhar o nosso processo de reprodução e conseguir a tão desejada cria, né? Prioritariamente de flower horn, mas, por exemplo, mas eu estou com um casal de labiatos aqui, eu estou com um casal de citrinelo, que são peixes muito parelhos, muito parecidos e que têm um processo de reprodução muito parecido. A gente pode desenvolver também. Mas o foco é o flower horn, tão desejado pet fish, e que fazendo isso que estamos fazendo, estamos promovendo o hobby, estamos melhorando o hobby, estamos aprimorando. Eu chamo o seguinte: as pessoas que conseguem fazer reprodução, eles estão no nível hard do aquarismo, né? Eles estão num patamar superior, não no sentido da arrogância, da jactância, mas de fato essas pessoas têm um conhecimento e um tato melhor na prática do aquarismo, ok? Na minha concepção, tá bom? Então, quem reproduz peixes em cubículos de vidro, que é a prática da corofilia, está no que eu considero o nível hard do aquarismo, porque precisa observar muitas coisas que estão acontecendo dentro de um ecossistema minúsculo, limitadíssimo, que pode se desregular a um pequeno descuido, tudo pode ir por água abaixo, tá? Um pico de amônia, um excesso de composto, uma queda de temperatura, uma fêmea que pulou para o outro lado, no caso do Theo aconteceu hoje, enfim, um peixe que por algum motivo parou de comer, enfim, existem várias situações que podem desestabilizar o nosso processo, porque é um grande desafio, eu digo assim, quanto menor for o aquário, maior é o desafio, porque tudo torna-se mais fácil de se desequilibrar. Quando você tem um aquário como esse do Rafael, aquele do Theo, aquários grandes, na minha concepção, são muito mais fáceis de serem cuidados do que os microaquários, do que os nano-aquários. Isso também acontece nas questões do marinho, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar com vocês a tela. Espero que todos vocês estejam bem, seus familiares. Espero um dia poder dar um abraço em vocês aí, apertar a mão de vocês, tá bom? Conhecer vocês pessoalmente, quem sabe no encontro, algo desse tipo. Quem sabe a gente não consegue ampliar esse trabalho que a gente está começando aqui. Vocês são os pioneiros, né? Nós todos somos pioneiros. Pode falar, Theo. Marcelo, mais para frente dá para marcar uma aula presencial, hein? Poxa, com certeza, sem dúvida. Aliás, nós que somos aqui de São Paulo, Theo, podemos fazer isso a qualquer momento. Vai ser um prazer receber você aqui, ou ir até você, a gente gravar uma É porque live. esse negócio de pandemia agora tá meio Ah, complicado, não, né? sim, sim, sim. Levando em consideração as devidas proporções, tá? Ok? Uhum. Beleza, peraí. Muito legal, pessoal, muito legal mesmo. A aula está bastante interessante. Vocês vão gostar da aula hoje.
Vamos começar a aula aqui mostrando a nossa nova logomarca. A estufa Alemar é um sonho, na verdade, que vem se materializando. Com a chegada do Vini, ela deu uma avançada assim, muito grande, né? Nós não tínhamos uma identidade visual e agora a gente já tem um emblema, um logo, uma imagem a que se referir a Alemar, tá bom? Pessoal, olha, nós já caminhamos bastante. Eu sei que alguma dessas coisas vocês talvez instintivamente já o fizessem, já praticassem. Aliás, nós temos entre nós aqui pessoas que já tiraram cria. Nós temos o Heloísio, que já tirou 2 crias recentes. Nós temos o Theo, que já tirou cria recente também. Nós temos o Rafael, que o peixe já desovou, não vingou, mas o processo já se iniciou, identificou a fêmea, viu o ovo positor, ela fez todo o processo de asepsia, desova, já aconteceu. O Ralph e o Mazuel já têm experiência com reprodução de outras espécies, e a fêmea, as fêmeas do Ralph e da Dani também já desovaram várias vezes. Quem sabe dessa vez desova no prato, né? Não que isso vá fazer diferença no processo, mas já que o prato está lá, por que não, não desovar no prato? Nós falamos sobre coisas muito importantes em todo o processo até aqui, aquário ideal, parâmetro, cenário, como escolher o peixe, como sexar. Talvez a sexagem seja ainda o maior enigma para o aquarista definir o sexo do peixe, quando não for aqueles casos de sexagem fácil, né? A fêmea que tem uma pinta no dorso. Se não for esse caso, já complica um pouquinho mais, tem que virar ela, olhar a parte de baixo, o maxilar, olhar a conformação, enfim, tem a fazer a massagem no abdômen para ver se esguincha ou não. Então, talvez a sexagem seja ainda o mais enigmático dos processos aí. Estimulando o casal, como fazer isso? Desove, eclosão, alimentação de microlevinos e a continuação desse processo de alimentação, que é a engorda, o desenvolvimento, né? E quando a gente fala de engorda, é justamente como acelerar o processo, como fazer com que seu peixe tenha um crescimento rápido, né? Para que você possa tanto desfrutar do peixe, quanto comercializá-lo, enfim. Aí, o motivo para o qual você está reproduzindo não é a questão aqui. E, por fim, como selecionar os melhores espécimes para uma nova reprodução, para continuar uma linhagem, para desenhar uma árvore genealógica que valorize alguns traços específicos de cada peixe que vocês desejam reproduzir, ok? Hoje nós vamos abordar a engorda, o desenvolvimento do alevino. E para poder falar sobre isso, falar de engorda, nós vamos abordar algumas coisas bastante interessantes, como, por exemplo, a composição das rações que nós utilizamos, o percentual de cada tipo de componente, né? Proteína, lipídio, vitamina, mineral, espirulina, enfim. Qual é a composição dessa ração? Perfeito? Ok? Vamos começar primeiro falando sobre os principais nutrientes presentes, né? Nos alimentos que nós damos para os nossos peixes. Eu vou ler isso aqui porque é muito importante, eu acho que vai agregar bastante ao nosso conhecimento, tá? Quando nós estamos falando de engorda, existem rações específicas para tal coisa, tá? Nós temos rações que contemplam as fases etárias do peixe, então é muito importante quando você for adquirir uma ração, você saber que aquela ração é para aquele tipo e para aquele tamanho de peixe. O que vai determinar isso também é a milimetragem da esfera, por exemplo, se ela está extrusada, se ela está em pó, né? Então, dependendo de que fase da engorda você está, você precisa comprar uma ração específica que leve também em consideração os nutrientes e as proteínas, ok? Hoje as rações são formuladas especificamente para fins determinados. Então você tem rações que valorizam a coloração, você tem rações que valorizam a questão da proteína, dos nutrientes. Então existem rações para cada tipo de situação e você precisa, na hora de comprar, ler ali o tipo de ração para saber se aquela ração vai
produzir o efeito que você espera no seu peixe. Lembrando que eu sempre digo que a ração vai fazer uma parte do processo. A outra parte depende do aquarista. Controlar o pH, controlar a questão da qualidade e dos parâmetros da água, a dureza, a moleza, a maciez, questão do índice de amônia, nitrito, nitrato, filtragem. Então, essas duas coisas devem andar em conjunto, porque uma água limpa viabiliza o crescimento do peixe com mais facilidade, e nós vamos ver isso mais para frente, tá bom? As rações, geralmente, são produzidas a partir do quê? Ingredientes, tá? Vamos lá. Origem animal, farinha de carne, farinha de osso, farinha de peixe, farinha de penas, até de vísceras, entre outros. Estou falando de todos os tipos de rações. Tem aquelas melhores elaboradas que talvez não entrem certos tipos de ingredientes, mas, em suma, esses ingredientes animais estão na composição das rações. E ainda outros de origem vegetal. Farelo de soja, em alguns casos arroz, amido, farelo de trigo, algas, entre outros. Então, esses dois nutrientes de ordem animal e vegetal estão na base de quase todas as rações que se compram no mercado, ok? Elas também são suplementadas com vitaminas, com minerais, essenciais para a saúde e para o bom crescimento e desenvolvimento dos peixes. Existe uma palavra aqui bem difícil, que é a bramatologia, que é a ciência que determina a composição dos alimentos. E feita em laboratório por pessoas competentes que verificam qual é a proporção ideal para cada faixa etária. Então, as vitaminas, os minerais, os nutrientes, tudo isso é averiguado, testado e entendido em cada fase, em cada momento do desenvolvimento, da idade do peixe, qual é a quantidade de cada um desses que ele precisa. Se vocês observarem, isso se repete em toda a criação, na verdade, né? Todos os animais, a exemplo dos seres humanos, precisam, né? Quando são crianças, quando são adolescentes, a mãe não fala, você tem que tomar leitinho, você tem que tomar biotônico para isso, para aquilo outro, comer feijão para ficar forte, arroz para crescer, assim, não é isso? Acho que é isso, né? Pois é. As rações também, pessoal, as fábricas, os fabricantes sérios, eles analisam todos esses fatores na hora de desenvolver uma ração. Então, uma ração rica em nutrientes, em proteína, espirulina, probiótico, prebiótico, ômega 3, ômega 6. Então, as rações levam em consideração isso. É por isso que é tão importante dar ração para os peixes. Alguns costumam dar alimentos alternativos. Vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Eu não vou cortar a etapa aqui. Então, vamos começar pelas proteínas. Até aqui, ok? Eu não estou vendo mais ninguém aqui. Então, deixa eu ver aqui. Mas assim ficou bom, né, para gravação, né? Aqui você pode diminuir aqui e aqui vai continuar assim. Ah, maravilha. Então, peraí. Isso, então peraí, deixa eu fazer isso aqui. É quando eu faço isso, certo? Aí diminui para mim. Beleza. Então, peraí. Perdão, pessoal. É assim mesmo, né? Se você quer pegar para essa galera, eu posso fazer assim. Beleza. Ok, eu só queria saber se o pessoal tá todo mundo vendo aí, tá tudo ok até aqui? Tá, né? Beleza. Então, veja, vocês vão observar que para você poder... legal. Fiz quando eu olhei para vocês estão atentos ali, não tem ninguém dormindo, não. Heloísio já abriu a boca. Heloísio, fica esperto aí, tá? Pelo amor de Deus. Não vai dormir não, hein? Vamos lá. Cara, é bom demais estar com vocês. Ó, vamos lá. Então, quais são os principais nutrientes contidos nas principais rações e são indispensáveis e fundamentais para o desenvolvimento do peixe que você vai engordar, tá bom? Proteínas, na sua maioria de origem animal e em alguns casos até de origem vegetal. Aminoácidos, são os principais componentes, por exemplo, do músculo dos peixes, importante. Olha que legal, né? Os flowerhorns, se vocês observarem, os zezés, por exemplo, que são peixes bem troncudos, musculosos, encorpados,
é muito importante que no início do seu desenvolvimento, na engorda, você dê uma alimentação com alto teor de proteína. Por quê? Porque vai refletir direto, olha lá. Vamos lá. Em sua maioria, as proteínas são de origem animal e algumas vegetal, são formadas por blocos menores, chamados de aminoácidos, que se tornam os principais componentes do músculo, carne e dos peixes. Existe uma grande variedade de aminoácidos, mas 10 deles são considerados essenciais para o crescimento. Quais? Quanto mais ricos e equilibrados forem os aminoácidos essenciais na proteína do ingrediente, melhor é a sua qualidade. Ingredientes como farinha de carne, farinha de peixe, farelo de soja, possuem alta proporção e equilíbrio desses aminoácidos essenciais, sendo assim, portanto, considerados de alta qualidade proteica. Quer dizer, peguei a caixinha de ração, peguei o potinho de ração, o que eu vou fazer? Será que na composição desse produto tem proteína de qualidade? A proteína se divide em vários blocos menores, entre eles os aminoácidos. Será que tem aqui? Vou verificar. Então a gente já começa a olhar para a ração com uma outra concepção, com uma outra mentalidade, com uma visão mais expandida. A gente começa a entender um pouquinho melhor a composição dos alimentos e agora sabe que é fundamental para o desenvolvimento, principalmente dos alevinos e juvenis, as proteínas, ok? Alguns outros, como farinha de penas, farinha de sangue, cara, quem já se viu? Apesar de terem alto teor de proteína, tem composição proteica pouco equilibrada, havendo, portanto, restrições para o uso em grande quantidade nas rações. Veja, existem rações de qualidade e de baixa qualidade. Alta qualidade, baixa qualidade. As rações de baixa qualidade possivelmente usam esses tipos de componentes, que, como diz aqui o artigo, tem baixa qualidade, ok? Havendo, portanto, restrições para o uso em grande quantidade nas rações. Quando em excesso ou se fornecidas com desequilíbrio de aminoácidos, as proteínas são utilizadas pelos peixes como fonte de energia, o que acaba por liberar uma maior quantidade de nitrogênio na água. Isso aqui é muito importante porque, se nós não tomarmos cuidado com o tipo de alimento que damos para os nossos peixes, nós podemos desequilibrar o ecossistema. Há muitas pessoas que perdem a sua ninhada, por quê? Não dão alimento de qualidade, desestabilizam o aquário, pico de amônia, aumento do nitrogênio e outros componentes químicos que, infelizmente, levam os peixes para a morte. Eu tive experiências ruins no começo da minha caminhada, da minha carreira como reprodutor ou criador, seja como for o título aí, dado para quem reproduz, por causa disso, às vezes por falta de conhecimento, nem tanto por optar por uma ração mais barata. Aliás, pessoal, o preço tem íntima ligação com a qualidade do produto, tá bom? Produtos mais baratos, sem sombra de dúvida, quando se diz ração, são produtos de qualidade inferior, sem sombra de dúvida, tá bom? Não estou com isso defendendo as grandes potências aí do segmento de alimento para pets, mas se você vai comprar rações de melhor qualidade, com certeza você vai desembolsar um pouquinho mais. Então, o primeiro fator importante, preponderante na alimentação dos peixes é a proteína, ou as proteínas. Carboidratos, é muito comum a gente ouvir falar isso em dietas do ser humano, né? Os carboidratos são utilizados pelos peixes principalmente como fonte de energia para o crescimento e para suprir as demais necessidades do organismo. Quer dizer, musculatura, né? Vou usar os aminoácidos, as proteínas. Energia para manter o peixe vivo, constante, aceso. Vou usar carboidratos, fonte de energia. Vamos lá, adaptação ao ambiente, movimentação, defesa, reprodução e outros. Olha que legal aqui. Os carboidratos são importantes também no processo de reprodução. Então, eu quero estimular meu peixe, vou comprar um alimento que seja rico em carboidratos. Vai dar energia, vai estimular o peixe. A principal fonte de carboidratos é de origem vegetal, milho, nesse caso amido, farelo de trigo, farelo de arroz, entre outros. As fibras que vêm de cascas e outros ingredientes também são carboidratos, mas muito difíceis de serem digeridos pelos peixes, não sendo praticamente aproveitadas. E aqui, uma ressalva, pessoal. Flower horns, principalmente, Thai silks,
Eu já tive bastante problema, que agora tenho criado Thai Silks. Heloísio teve um problema recente. O César está enfrentando uma dificuldade. Precisamos falar sobre o que agora, mas veja que alguns tipos de fonte de carboidrato, elas não são facilmente digeridas pelo intestino do peixe. E se nós não dermos rações ou alimentos de qualidades e com conhecimento prévio, nós podemos facilitar problemas como constipação, por exemplo, o desenvolvimento de prolapso anal, que é uma doença terrível, que acontece principalmente em ciclídeos e híbridos, principalmente, tá bom? Então, falamos de proteína, falamos de carboidrato. Carboidrato vai dar energia, movimento, adaptação, defesa, reprodução e muitas outras coisas ligadas aos fatores de energia. Legal, pessoal? Então, a ração tem um alto teor de proteína, e as proteínas são mais importantes, principalmente no processo de crescimento dos peixes, ok? Carboidratos, lipídios. Olha, cara, acho que eu ouvi isso aqui faz muito tempo. Os lipídios também, chamados de gorduras, ou ácidos graxos, né, ou extrato etéreo, são componentes altamente energéticos, formados por diferentes tipos de ácidos graxos. Alguns deles essenciais para a saúde e crescimento dos peixes. Assim como as proteínas, existem fontes de lipídios de diferentes características e qualidades, que podem ser usados como ingredientes das rações. Aqui, pessoal, vou dizer o seguinte, ó, não é à toa que você vai encontrar numa prateleira um saco de ração de 1 quilo por R$8 e na mesma prateleira um potinho de 100 gramas por R$39. Como que esse potinho está R$39 e esse pacote de 1 quilo está R$8? Porque existem diferentes matérias-primas que proporcionam um suposto mesmo resultado, mas com qualidades bem distantes uma das outras, né? Então, eu tenho proteínas de alta e baixa qualidade, alta e baixa absorção, tenho carboidratos, eu tenho lipídios. Então, é isso que também na hora da prateleira pode dar um preço bem disparate, com um grande disparate do outro. Aí, muitas vezes a gente abre a carteira e fala, opa, a de 8 ou a de 30, né? A de 30 ou a de 8? Por que levar, por que não levar? Tem que tomar cuidado, porque você pode levar de 8 e causar nos seus peixes muitos problemas, inclusive esses de ordem digestiva, ok? Até aqui, beleza, pessoal? Beleza aí? Beleza, Heloísio, Dani? Legal. Beleza, beleza. Perfeito, perfeito. Minerais. Vejam, pessoal, que as rações, como dissemos lá no começo, especialistas, laboratório, eles pesquisam, estudam para produzir sempre o melhor resultado a partir da alimentação daquela ração. Então, existem marcas conhecidas, renomadas, sérias, em quem nós podemos confiar, que estarão lá presentes os melhores nutrientes, proteínas, carboidratos, ácidos graxos, aminoácidos, lipídios, minerais, vitaminas, como é o caso dos minerais. Cálcio, fósforo, magnésio, ferro, enxofre, cobre, zinco, cobalto, sódio, manganês, iodo, selênio. Existem uma infinidade de minerais importantes e presentes em muitas rações. E algumas delas em quantidades relativamente pequenas, mas essenciais para diferentes etapas do metabolismo dos peixes. Pode ver que quando você precisa melhorar a sua digestão, são os minerais que vão ajudar a sua flora, o seu metabolismo, processamento intestinal. Então, as rações também precisam levar em consideração esses fatores, tá bom? As etapas do metabolismo. Olha que legal, os minerais também vão ajudar na formação do exoesqueleto do peixe. Os minerais podem ser fornecidos pelos ingredientes ou serem adicionados como suplemento à ração, em geral, na forma de produtos conhecidos como premix ou núcleo. Interessante aqui, pessoal,
você vai encontrar isso muito comum em criadores de pássaros. Existem vários tipos de Vitagold, por exemplo, é bastante conhecido, né? Existem vários tipos de vitaminas e minerais que eles pingam na água, que eles pingam na ração. Entra como suplemento. Está dizendo aqui, ó, pode ser fornecidos todos esses ingredientes de maneira adicional e suplementar. Então, se você tem uma ração boa e quer potencializar a ração, você pode adquirir vitaminas e adicioná-las na água, para o peixe absorver, ou na ração do peixe, para o peixe ingerir. Ok? Então, proteínas, carboidratos, lipídios, minerais. Beleza? Vitaminas. Olha a quantidade aí de vitaminas que são essenciais e importantes para o desenvolvimento do peixe. A última agora, se vocês observarem, vai ajudar na questão do metabolismo, né? Da digestão do peixe, de como o peixe absorve isso e até mesmo na sua estrutura óssea. A, D, E, C, B1, 2, 6, 12, niacina, ácido pantotênico, biotina, inositol e ácido fólico. São componentes essenciais à nutrição dos peixes e atuam diretamente no seu metabolismo. As vitaminas devem ser suplementadas na ração nas quantidades necessárias para o bom desempenho dos peixes. Ressalva, tem que respeitar a dosagem que o fabricante observa ser essencial e importante, sem excessos ou exageros, buscando um resultado melhor. Às vezes você pode, na verdade, contrair grandes e sérios problemas, tá bom? Então, as vitaminas são partes preponderantes, fundamentais, estão entre os principais nutrientes contidos na ração de um peixe. Então, vamos olhar agora para um grão de ração, pessoal. Um grão de ração, uma ração extrusada, ou uma ração em pó, que seja. Dentro dessa ração, tem as proteínas, tem o carboidrato, tem o lipídio, tem o mineral e tem as vitaminas. Dentro de cada um desses, tem as subclasses superfacetadas dentro da ração. Então, veja que os peixes possuem muitas necessidades que só serão atendidas se você atentar para isso, para a qualidade do alimento que você joga na água para o seu peixe comer. Então, por que alguns têm muito sucesso no processo de engorda e outros nem tanto? Por que alguns processos vão muito bem e outros nem tanto? Boa parte da resposta está relacionada ao que os peixes estão comendo. Ok? Agora é o seguinte, uma vez que eu sei, uma vez que eu entendi, uma vez que isso já está claro para mim, eu observei, olhei a ração, olhei a tabela nutricional, olhei o fabricante, consultei amigos, vi a posição, o ranking dela no Google, as pessoas comentam bem, falam bem. Quem são as pessoas que estão usando essa ração? É usada mais por criadores, por robistas comuns? Enfim, tem alguma ração que seja mais indicada para quem faz processo de reprodução? Com certeza. Nós precisamos, antes de tudo, entender o comportamento alimentar do peixe que eu resolvi criar e que eu resolvi reproduzir. Uma coisa que às vezes é pouco mencionada, às vezes você vai lá, sei lá, você entra numa loja, pega a ração lá, passa no caixa, o cara tica lá, passa o leitor código de barra, você vai embora. Quando, na verdade, o aquarista precisaria ter uma orientação. Se aquela ração é realmente para o tipo de peixe que ele cria. E quando eu digo isso, é porque existem pelo menos 3 tipos de comportamento alimentar. Nós vamos falar sobre os carnívoros, sobre os herbívoros e sobre os onívoros. No caso do Flowerhorn, há uma unanimidade em dizer que os Flowerhorn são onívoros. Embora ele seja oriundo de 5 ou 6 espécies diferentes na sua
nos seus ancestrais, até que ele surgisse, o que nós temos hoje, eles são considerados como onívoros. E nós vamos entender um pouquinho mais o comportamento de cada um desses peixes, tá bom? Então, qual a diferença, né? Em seu processo de reprodução, utilize sempre rações balanceadas, especificamente para o peixe e de acordo com as necessidades das diversas fases da vida. Mais para frente, eu vou mostrar as fases da vida para você. Então, observe que cada uma dessas fases, o peixe vai demandar uma necessidade específica que você precisa atender para obter o resultado que espera, ok? Mesmo que tenha um valor por quilo mais alto do que alimentos alternativos, e aqui cai naquilo que eu falei lá atrás, na verdade que eu já antecipei, é que você não deve comprar ração só pelo preço. Às vezes, quando você está apertada, você compra uma ração mais barata, suplementa ela. Ok, beleza. Lembrando que as melhores rações, tem uma equipe de nutricionistas preocupados com o desenvolvimento, com o desempenho e com a alimentação do peixe em cada uma das suas fases. Ok? Aqui eu fiz uma observação, o seguinte, evite fornecer alimentos alternativos em seu processo de reprodução. Por quê? Isso pode levar a maior liberação de resíduos orgânicos, com a consequente piora da qualidade de água dos aquários, menor velocidade do crescimento, maior taxa de gordura nos peixes, assim como problemas associados ao... Aqui na verdade, é mau odor. Peraí, pessoal. Peraí. Ninguém viu isso. O odor da água também. Então você percebe que às vezes alguns tipos de alimento eles se degeneram com muita facilidade na água, turvam a água, destroem a qualidade da água, geram um odor, um cheiro desagradável, ok? Acaba se tornando um problema, na verdade. Por exemplo, entre os alimentos para microalevino está a gema cozida, por exemplo, certo? Se você não aplicar com muito cuidado, ela vai ficar restos de gema na água, elas vão mofar, vira um furdunço o seu aquário. Eu já passei por isso várias vezes até aprender como utilizar a gema do ovo de maneira mais eficaz. Ainda assim, se você pesar na mão, você deixa o aquário todo sujo e com um monte de flocos de gema que vão fungando, mofando no decorrer do dia ou dos dias. Se você não conseguir passar lá o sifonador em função de ter muitos alevinos, às vezes o peixe precisa conviver com aquela sujeirinha até que você tenha uma oportunidade de limpar. Senão você tem que sifonar, depois jogar os peixes de volta, é uma loucura também. Eu já passei por isso. Somos dois, Marcelo. A gema do ovo, somos dois. Até eu aprender aquela receitinha lá que eu falei, de desidratar ela, misturar ela com outras. Tipo, a suplementação da ração. Não sei se você lembra aquela formulazinha que eu dei, depois eu até relembro. Para desidratar. Velho, teve uma vez que eu perdi, acho que uma ninhada inteira de full heads albino no gupi, com esse negócio de gema de ovo, logo no início. Tá vendo aí, ó? Então, o Mazoel também teve problemas com isso. Então tem que tomar cuidado para que vocês não precisem passar por isso, ok? Pessoal, até aqui, alguma observação, pergunta? O Mazoel participou aí, alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Marcelo, aqui no meu, eu sinfono toda a sujeira do fundo todo dia. Aí tiro 20 litros de água e coloco 20 litros, todo dia. Aí se vem algum peixinho, eu vou e tiro carredinha e coloco no aquário de novo. Porque eu passo pro balde. Beleza. Eu faço a sifonagem numa caixa de plástico branca para facilitar a visualização dos alevinos. Então, a caixa branca, eu sifono, quando vem eu vou pegando lá ou com a colher ou com a redinha, ou até mesmo com uma mangueirinha bem fininha, eu vou jogando eles de volta. Mas é uma trabalheira, só que reproduz, né, Theo? Sabe, né? Marcelo? Fala aí, Marcelo. Com o Theo, eu quando fazia lá, que eu falei, como eu dava essa ração muito com gema de ovo, muito proteica,
Aí, e também tem aquele negócio lá dos hormônios, os feromônios, que a gente tá em dúvida, ainda acho que seja os hormônios, mas tudo bem. Eu mesmo fazia essa sanfonagem, que eu estava falando, de 25% em média, diárias, e, como você falou, caixa branca, eu tinha um tanque de geladeira, tipo uma geladeira dessa aí, fui na sucata, a minha maternidade, meus alevinos era lá. Certo? E como fundo branco, ajuda muito. E minha sanfonagem, eu fazia, não tem aquela mangueira de pedreiro de nível, é bem fininha. Sim. Pronto. Minha sanfonagem era feita com aquela mangueirinha, com muito cuidado para eles. E no fundo branco também. É interessante utilizar a mangueira fina, primeiro que você vai tirar menos água, certo? E corre o risco menor de puxar peixes por engano ali. Outra coisa interessante, pessoal, que embora as TPA sejam fundamental no processo de crescimento, que é a água limpa, nós temos que tomar cuidado para não tirar biologia demais do aquário e colocar muita água nova. Então, se você tem uma reserva bacteriológica, se você tem aí colônia de bactéria, por exemplo, sachê, ampola, é importante, vira e volta você jogar um pouquinho de bactéria lá para poder ajudar, né, o ecossistema a se recuperar. Porque o excesso de TPA pode também trazer problemas para o peixe, tá bom? O que mais? Continua? Legal, vamos lá. Obrigado, Mazoel, obrigado, Theo. Então, lembre-se, TPA fundamental. Excesso pode causar um problema. Tem a máxima, né? Tudo em excesso, todo extremo é perigoso. Beleza, então, tomar cuidado na hora de escolher a sua ração, pois nós temos rações específicas e que levam em consideração a cada etapa da vida do peixe, beleza? Marcelo, Oi. eu percebi que eu estava jogando muita comida. Agora eu tô colocando só um pouquinho, mas colocando mais vezes ao dia. É melhor, né? Eu vou te falar uma coisa, o olho é terrível. A gente pega lá, às vezes, um punhado, parece que é um pouquinho, cara. Mas você joga na água, é um montão para aquele. Pode ter 1000 alevinos lá. Cara, é uma pitada de nada, que você precisa dissolver, enfim. Depois nós vamos mostrar na prática, a gente alimentando cada um dessas fases, para vocês poderem ver aí, tá bom? Mas é isso mesmo. Um pouco para nós já é muito para eles. Vamos lá. Estão disponíveis diferentes tipos de rações, ok? Isso a gente percebe porque as prateleiras de rações que ficam atrás do balcão das lojas é repleto, é cheio, né? Tem muitas marcas, muitos tipos, para variedade de peixes, enfim, para a fase do peixe, para alevino, aquelas em pó, as microgrânulos, as maiores, enfim, as esfareladas, as flocadas. Existem muitos tipos de rações, tá bom? Tomem cuidado na hora de escolher, é o que está escrito em vermelho aqui. Quando a gente fala em ração farelada, ração em pó, nós mencionamos no nosso último encontro, ela é ideal, ela é própria, indicada para alimentação de alevinos bem pequenos. Ok? Em alguns casos, até 4 centímetros, mas o que acontece? Eu procuro alimentar alevinos ou microalevinos com pó, quando não uso proteína viva, que é o caso dos ovos de arteme descascado, ou até mesmo os náupilos de arteme recém-eclodidos, com 24 horas, eu também posso usar o pó. Inclusive pó vermifugante, como é o caso do Exterminator, tá bom? Que você pode vermifugar os seus peixes a partir do 30º dia. Mas olha só, pessoal, tá aí. Você pode jogar a ração em pó com parcimônia, com cuidado, com a mão leve, não pesar a mão, porque senão você vai também fazer com que seu aquário fique extremamente sujo, o que torna bastante desconfortável o processo de limpeza, enfim, causa também muito desconforto para os peixes, tá bom? Mas é muito utilizado a ração em pó. A ração extrusada, tem de vários tamanhos. Aqui está mostrando 0,5, mas tem a partir do 0,3, por exemplo, também. Ó. Então você tem aqui os vários tamanhos, ok? Diferentes tamanhos usados também em processo de alevinagem, ó. Aqui é só uma representação, tá, pessoal? A milimetragem é bem diversificada. Você vai encontrar rações de muitos tamanhos. Desde aquelas muito pequenas, como as rações de beta, gup, platina, molinésia,
as rações bem grandes para carpas adultas, tilápias, pacus e outros peixes. Tá bom? Quando a gente fala de reprodução, nós não podemos pensar que a reprodução acontece só como no nosso caso, tá? Em aquários. Embora em aquários também dá para criar ambientes como esse que vocês vão ver aqui, que, a meu ver, é um ambiente muito propício para o desenvolvimento dos alevinos. Por exemplo, águas verdes, ricas em plânctons, algas e outros organismos vivos, nos quais os peixes pequenos se alimentam. Então, todos os peixes, sejam eles de hábito alimentar herbívoro, onívoro, como é o caso do flowerhorn, ou até mesmo carnívoro, consomem esses zooplânctons, animais microscópicos presentes na água, como principal alimento nas fases iniciais da vida. Então, por que às vezes peixes criados em tanques com águas verdes, com biologia rica, crescem muito mais rápido? Porque justamente nessa fase da vida, quando eles são muito pequenos, eles têm uma gama de alimentos muito farta e abundante para eles dentro do tanque, ok? Esses animais são muito ricos em proteína, energia, nutrientes necessários para os pequenos peixes que apresentam elevada taxa de crescimento. Então, você pode ver, quem for numa piscicultura, por exemplo, tanques escavados, grades submersas, que boiam por meio de boias ali. Cara, esses lagos são riquíssimos em micro-organismos e os peixes, na sua fase inicial, ainda muito pequenos, se alimentam desses micro-organismos ou zooplânctons, tá? Então, a exemplo disso, a exemplo desses peixes que encontram na própria água muito nutriente e proteína, nós precisamos usar rações que sejam próprias para os alevinos, que contenham esses altos teores de proteína. E aqui, ó, é o que você precisa fixar. Então, uma ração que tenha a partir de 40% de proteína, 40% ou mais, é fundamental para que você possa dar o que os seus peixes precisam para crescer em cativeiro, ok? É muito semelhante ao que os carnívoros se alimentam, tá bom? Além do mais, como nas fases iniciais, os peixes podem ainda não ter o seu sistema digestivo, digestório, amplamente desenvolvido, totalmente desenvolvido. Então, procure dar preferência às rações que tenham fontes de proteína de fácil digestão. Falamos disso lá atrás, vocês lembram, pessoal? Só que o que acontece? Às vezes, a gente pega uma ração A, ração B, molha, mistura, bate no liquidificador, já joga lá, beleza, vai que vai. E às vezes, nós observamos que essa ração de baixa qualidade foi produzida com matéria-prima também de baixa qualidade, que não facilita a digestão, a metabolização, e aí você taca comida na água, dá comida para o peixe, ele come muitas vezes por dia, mas não se desenvolve. Por quê? Porque a matéria-prima é de baixíssima qualidade. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? As proteínas de origem animal, facilmente digeridas, geralmente 45%, 50%, carboidrato 22%, 35% gordura, 12% a 18% mineral. Então, você vai ver na próxima imagem aqui, uma escala, né, razoável. Então, de 45% a 50% de proteína, de 12% a 18% de gordura, de 22% a 35% de carboidrato, entre 8% e 10% de vítaminas de minerais, mais vitaminas. Então, isso aí é uma composição razoável de uma boa ração, de uma ração de qualidade, desde que os nutrientes pertinentes e existentes nessa ração sejam também produtos, matérias-primas de alta qualidade, tá bom? Vocês conhecem muitas marcas renomadas, presentes no mercado há muitos anos, que produzem rações confiáveis, rações que a gente pode dar para os nossos peixes, tá bom? Ok. Agora, qual é o comportamento alimentar do meu peixe, do seu, do nosso em questão, do flowerhorn? Qual é? Será que ele é herbívoro? Os peixes herbívoros, como por exemplo carpa-capim, são aqueles que se alimentam preferencialmente de vegetais, mas que também podem consumir outros tipos de alimentos.
Em geral, as espécies herbívoras são criadas em conjunto com outros peixes para controlar a invasão de plantas indesejadas. Usa-se muito as carpas, por exemplo, para a eliminação de algas em tanques, lagos, aquários diversos. Por não serem consideradas espécies principais dos cultivos, há muito pouca informação sobre suas necessidades nutricionais. Poucos estudos envolvendo esse tipo de peixe, ok? Onívoros, como é o caso do flowerhorn, tilápia, tambaqui, pacuma, trinchã, piauçu, entre outros muitos peixes, são as principais espécies criadas aqui no Brasil. Geralmente, conseguem digerir bem ingredientes de origem vegetal, aproveitando-os tanto como fonte de energia como proteína, considerando que esses ingredientes costumam ser mais baratos. As rações de peixes onívoros, em geral, têm custo mais baixo do que as rações para peixes carnívoros. Depende, né? Deixa eu voltar a olhar para eles aqui quando a gente fala de depende, né? Depende. Mas você pode olhar nas prateleiras, depois comparar as rações de composições diferentes. Você vai observar que as rações de carnívoros também têm um preço bastante elevado. Embora em muito a ração para flowerhorn sejam importadas, embora algumas empresas sediadas no Brasil usam componentes importados também, tem o seu preço bastante elevado. Beleza, pessoal? Então, esse tipo de informação que nós estamos passando aqui, se não houver dedicação em ler, reler, entender, compreender, estudar, ler de novo, algumas coisas decorar, outras aprender, depois aprender que decorou e decorar que aprendeu, não vai. É fruto de dedicação, tem que queimar pestana, tem que ler, tem que observar, até que essas coisas se tornem uma coisa natural. A melhor maneira de aprender, aliás, você consegue absorver 95% daquilo que aprendeu quando você ensina. O maior índice de aprendizado está no ensino, quando você transmite o conhecimento que você aprendeu. 85% quando você lê. 70% quando você assiste alguma coisa. Então, pessoal, esse conhecimento, toda essa enxurrada de informações, para que elas possam realmente ser absorvidas, é necessário ler mais de uma vez, ouvir mais de uma vez, assistir mais de uma vez, praticar isso, olhar, ler tabela nutricional das coisas que você recebe. Deixa eu pegar minha ração aqui. Tem ácidos graxos, tem vitaminas, minerais, espirulina, ômega 3, 6. Puxa, olha, ela é a base de farinha de crustáceos, farinha de peixe, farinha de algas. Realmente tem questão vegetal e animal. Olha, essa valoriza de fácil digestão. Então é importante a gente começar a apurar a nossa visão, apurar a nossa mentalidade e transmitir esse conhecimento para outros robistas, outros aquaristas, e assim a gente vai elevando cada vez mais o nível daquilo que a gente está fazendo, ok, pessoal? Olha só, pessoal, quando é que as pessoas vão valorizar coisa boa? Quando a gente ensinar coisa boa e quando a gente vender coisa boa. Enquanto o mercado estiver saturado de coisa ruim, de pessoas passando informação errada, o mercado vai continuar do jeito que, entre aspas, está, né? Mas se nós nos tornarmos agentes de transformação, né, transmitindo conhecimento de qualidade, ensinando as pessoas corretamente, as pessoas que nos procuram, né, dando atenção devida para elas, é uma postura que eu tenho assumido, adotado. Então a pessoa me fala uma coisa, eu digo, olha, esse fator não é o dominante, tá? Porque essa aqui é uma consequência. A causa disso é aquilo outro. O cara fala, poxa, cara, nunca tinha pensado. Pois é, vamos tratar a causa raiz e esses sintomas vão sumir. Enfim, vamos lá. Então, peixes herbívoros, onívoros. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Os carnívoros, porque estão um pouquinho fora da nossa seleção, mas vão estar à disposição de vocês. Aqui, pessoal, eu fiz uma espécie de gráfico, organograma aqui, para a gente entender um pouquinho mais a situação, né? Primeiro, o peixe não existe, só existe na cabeça da mãe e do pai.
Ele tá lá no acasalamento, Vini. Né? Tá lá no acasalamento. Então, tá os dois separados lá, né? O peixe está separado ainda, em óvulo e espermatozoide. Ele tá lá. Quando acontece a desova e o processo de fertilização, e o processo de fertilização dá certo, fecunda, ok? O ovo vai eclodir, ok? É o que a gente espera ansiosamente. 72 horas depois da desova, a fêmea foi lá, depois o macho foi lá, e aí a gente espera os ovos começarem a tremer, mudar de cor, pontinhos pretos, é uma maravilha. Uma vez que isso tenha acontecido, como é que eu vou alimentar os meus peixes e como é que eu vou, de fato, fazê-los engordar? A primeira coisa é tendo tudo isso que nós conversamos até agora em mente. Eu preciso prezar a quantidade correta, a qualidade em primeiro lugar. Eu preciso observar se nessa qualidade aquele tipo de ração é específica para o peixe na etapa da vida que ele está, que valorize a musculatura, a questão óssea, a energética, metabolismo, digestão. Então, são vários fatores que precisam ser levados em consideração. Lembre-se, pessoal, nós somos todos robistas de certa forma, ok? Estamos tentando evoluir para uma outra classe de criadores, reprodutores de fato, com um nível de conhecimento mais elevado, o mais técnico possível, encontrando explicações para as coisas, como e por que as coisas acontecem desta forma. Ah, eu já tirei cria. Ah, legal, tirou cria? Tirei. Ah, mas me fala sobre o processo. Ah, cara, eu coloquei os dois juntos lá e quando eu fui ver, tinha um monte de ovinho lá. Eu coloquei os dois juntos, quando eu fui ver, tinha peixe nadando. Eu estou falando de entender cada um desses processos e estimular, fazer com que isso aconteça no tempo específico e na hora específica que você determina. Vou começar um processo de reprodução com esse macho e com essa fêmea. Vou estimular a reprodução deles, vou criar um cenário, vou colocá-los num ambiente adequado. Isso aconteceu. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou alimentá-los de maneira correta. Os microalevinos, você vai poder alimentar com água biologizada, uma água com alto teor de plânctons, zooplânctons ou micro-organismos, águas verdes, super biologizadas. Você vai usar ovos de artêmia descascado, gema de ovo cozida, infusórios em geral, tá certo? Que também são micro-organismos a partir de vegetais, legumes e outros, e ração em pó. Então, você tem esses 5 tipos de alimentos que você precisa dosar e ter cuidado, porque essa fase, os alevinos também são bastante sensíveis às mudanças de parâmetro da água, senão você começa a ver aqui ou acolá, um dia após outros, alevinos mortos boiando. É muito comum quando uma água está desestabilizada, ok? Eu considero microalevino uma das etapas, e ele é microalevino. Quando ele é microalevino? Nos 10 primeiros dias, pelo menos. Então, ele está ali como uma cepazinha, se alimentando do próprio ovo, beleza? Ele eclodiu. Depois ele começa a nadar já de maneira regular, só que a sua boca ainda é muito pequena, e é claro que cada peixe nasce de um tamanho, assim é em todos os animais, ok? Por exemplo, eu já tirei cria aqui de Severo Red Spotted, os microalevinos são realmente bem pequenos, eles não pegam sequer ovos de artêmia descascado. Então, eu tive que alimentar com gema também, com gema diluída, com ração batida, mas tornada pó como o talco, você não consegue sentir os grânulos, ela é muito fina, também diluída, senão eles não conseguem pegar. Então, cada tipo de espécie você tem que entender qual delas você vai utilizar, ok? Depois você tem os alevinos, até 3 centímetros, e a partir daí, já alevinos juvenis. Depois do juvenil, acima de 7 centímetros, e acima de 10 centímetros, em alguns casos, por atingir a maturidade sexual, já considerado como adulto. Agora,
um flower horn que a partir de 10 centímetros já consegue ser reproduzido, ele ainda vai atingir 30, 35, até tamanhos maiores, dependendo de quem está na sua árvore genética. Ok, pessoal? Então, no processo de engorda, você precisa separar os peixes assim, por quê? Conforme os peixes forem crescendo, você vai separando esses peixes, você vai dando destinos diferentes para esses peixes. Você vai observar que dentro de cada ninhada tem os alfas machos e alfas fêmeas. Os que se desenvolvem mais, comem primeiro, comem mais, são os que matam outros alevinos, porque existe muita predação entre os alevinos de flower horn, principalmente se mal alimentados. Mal alimentado aqui não é uma questão de displicência, mas por falta de conhecimento, de habilidade, de orientação, muitas vezes mal alimentamos os peixes e favorecemos a predação dentro do aquário. Com a alimentação, por exemplo, de ovos de artêmia, e principalmente com artêmias recém-eclodidas, eu reduzia basicamente zero o índice de predação até 3 centímetros. Então, é importante ressaltar isso, tá bom? Então, vai olhando os peixes e vai dando direcionamentos diferentes, separando eles em outros aquários, conforme eles forem crescendo. E aí, nós vamos tratar disso também na particularidade de cada um de vocês, ok? Beleza, beleza. Agora, pessoal, queria mostrar uma coisa para vocês. Nós vamos passar a falar da seleção de peixes. Antes, porém, pode ser que tenha alguma dúvida aqui, Vini. Pessoal, engordar é alimentar. Alimentar de maneira correta, com a alimentação própria para cada fase do peixe. Agora é o seguinte, Marcelo, como que você faz no que diz respeito à quantidade de vezes que você alimenta os seus peixes? Ó, eu, nos últimos 12 meses, estou em home office, tá certo? Quando eu não estava em home office, eu alimentava de manhã, a minha esposa meio-dia, eu 5 da tarde e às vezes 10 da noite. Hoje eu estou em home office. Eu vou na garagem algumas vezes por dia, certo? Algumas vezes por dia. Então, eu alimento hoje 5 vezes. 5 vezes. Só alimento o necessário. Eu já exagerei demais de jogar ração, a ração ficar boiando, jogar ração, encher o fundo de ração, jogar artêmia em tanta quantidade que o fundo fica vermelho. Às vezes a artêmia está misturada com os ovos não eclodidos, não descascados, fica no topo da água, assim, cheio de ovos de artêmia. Então, eu já cometi muitos erros. Se isso acontece com vocês, é extremamente normal, completamente normal, tá bom? Agora, hoje eu alimento com cuidado, conheço no dedo, não dá para você falar é 1 grama, é 2, é no dedo, é na mão ali, é na seringa, a quantidade correta. Então, eu chego a alimentar os meus peixes até 5 vezes por dia, praticando o que o Theo falou, TPA diária. A TPA diária é, na verdade, a sifonagem diária. Eu sifono e completo a água. É TPA. Eu estava sifonando com uma mangueira, com uma bitola muito grande. Saía muita água. Então, eu reduzi a bitola, como o Mazoel falou, reduzi a bitola, eu tiro mais sujeira e menos água. Ainda assim, sempre renova diariamente 10%, 15%. Ok? Em alguns casos, não é aconselhável, isso não é aconselhável, mas em alguns casos, tá? Tendo certeza da qualidade da água de um aquário que esteja do lado, eu já coloquei água biologizada dentro do aquário dos alevinos. Já fiz isso, tá certo? Eu acho que eu exagerei na quantidade de TPAs, acabei usando água biologizada já. Mas isso é um problema, porque você pode levar patógenos de um aquário para o outro, e aí você pode acabar com tudo que você construiu. Então, não é aconselhável, tá bom? Mas, para casos extremos, eu tive uma atitude extrema. Ok, pessoal? Então, vocês vão sentir, vocês vão entender, e vocês vão ter um time, um prazo para também ver a quantidade ideal, no caso de vocês, para os seus alevinos, para os seus juvenis. Lembrando o seguinte, pessoal, se eu der excesso, eu posso sobrecarregar também o sistema digestivo do meu peixe. O peixe morre por onde, pessoal?
Pela boca. E não é por causa do anzol, não, tá? Não é por causa do anzol, é porque ele come mesmo. Você dá, ele come, você dá, ele come. É uma loucura. Então, se você exceder, você também pode trazer transtornos para sua criação. Então, qualidade da água e também problemas no peixe, ok, pessoal? Porque dificilmente o peixe vai negar comida. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre seleção. Então, acho que já era para ter feito isso aqui, não fiz? Peço desculpa. Depois, eu passei, mas eu passei no meu, não do corporativo. O Vini depois me chama atenção no particular. Pode deixar. Vamos lá, pessoal. Vocês lembram que nós falamos sobre como escolher a fêmea e como escolher o macho? Vocês lembram lá atrás? Ah, como escolher a fêmea? Ah, eu quero vermelho, eu quero pérola, eu quero marcação, eu quero conformação, eu quero trazer essa característica desse peixe para os alevinos. É claro, pessoal, que nem tudo da mãe e do pai passa diretamente para os filhos, todavia, boa parte das características podem ser percebidas, ok? Então vamos lá. Nós vamos falar agora de seleção. Então, olha isso aqui. Só um instante, eu acho que ele vai processar. Ok, então, primeiro... Tá falando de seleção aí, Marcelo? Já tô olhando aqui, ó. Ah, legal, legal. Ó, então vamos lá, pessoal. Ó, esse aqui é o casal que gerou os peixes que eu vou mostrar para vocês, ok? Então, vamos só dar uma olhadinha nas características dele. Ó, o pai tem... ele não tem nem pérolas, na verdade. Eles têm o que a gente chama de estrias, tá? São pérolas ligadas umas nas outras, ó. São orms, ou minhocas, né, ó. Cobrinhas, ok? Ele tem uma marcação aqui em cima, que não dá para ver nesse caso aqui, mas é pouco marcada, então você vai ver que os peixes dele não têm orms ou oxidação, pérolas aqui. Ó, a fêmea tem uma característica amarelada, a parte central é arroxeada perto da cabeça. Vamos ver se a gente encontra outra cena dela aqui. Ó, então olha o macho aí, pessoal. Ó, tá vendo? Ele tem umas flowers aqui, ó. Também tem a flor do dragão. Beleza. Estamos falando de seleção agora, tá, pessoal? Ó, então olha a fêmea, a característica dela. Ó, beleza. Ok. Olha só. Opa. Eu separei alguns vídeos aqui. Aqui eu consigo tirar só o vídeo. É aqui, né? Aonde? Tá, obrigado. Será que tem como aumentar isso aí? Beleza. Ok, pessoal, olha só. Então é o seguinte, eu vou selecionar os peixes, tá bom? Essa aqui é a cria deste casal que eu acabei de mostrar para vocês. Estou alimentando eles com massinha, com ração em pó, colada no vidro, mas eu diversifico. Eu uso microgrânulos, eu uso a larva do amendoim, tá certo? Que é o mini tenebre, larva do amendoim, e uso a massinha. Então esses peixes pegam qualquer tipo de ração. Vai ser muito fácil para pessoas que adquirem esses peixes, depois diversificar a alimentação para eles. Mas o que eu estou buscando na criação desse peixe? Eu quero um peixe com pérolas diferenciadas e, se possível, pérolas coloridas, porque eu gostaria que as pérolas tivessem amarelo e prata, ou amarelo e azul, ou amarelo e cinza, que são as colorações mais presentes no pai. Então vejam.
Esse que está chegando aqui agora, ele tem uma quantidade maior de pérolas, ó. Deixa eu mostrar um aqui, quer ver? Esse aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver. Não, vai voltar no outro lá. Então veja, se tem alguns que não tem pérola nenhuma. Vocês conseguem perceber daí, ó? Esse de baixo não tem quase pérola. Ó, ó, olha, pessoal. Então, esse peixe aqui está fora do que eu espero, do que eu preciso. Ele não está dentro dos parâmetros que eu desejo. O que eu vou fazer? Vou pegar esse peixe e vou separar. Ele está fora. Aí, ó, eu volto para cá. Vai cair a ração. Opa, opa. Aqui, deixa eu ver. Aqui já voltou. Já outro, ó. Vamos lá. Deixa eu só entender aqui, Vini. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o vídeo? Tá, Rafa? Legal, vamos lá. Eu vi que até o Rafa se aproximou mais, né? Ó. Legal, então vamos lá. Então nós estamos falando de seleção, ó. Então, tô olhando os peixes. Eu tô pausando toda hora aqui, não é o vídeo que tá parando não, tá? Aqui, opa, eu já encontrei um aqui top. Esse Marcelo, aqui, ó. Marcelo, Oi. interrompendo você, para a galera que quiser ver o vídeo mesmo, quando colocar a tela, quem tiver no celular, pode dar o zoom, o jeito da foto, que o vídeo aumenta no vídeo mesmo. Ele aumenta. Ah, obrigado. O Meet permite a gente aumentar, dar o zoom no vídeo, verdade. Obrigado, Masuel. Então veja, ó, esse cara aqui é um dos meus xodós, ó. É um dos xodós da ninhada, ó. Olha só, pessoal. A quantidade de pérolas e também estrias, que são pérolas coladas. São orms, né? Ó. Oxidação, ó. Olha só. Esse peixe tá. E veja que esse aqui tem oxidação daqui da frente do olho até no rabo. Outros só tem pérolas na bochecha aqui, ó, na lateral, tá vendo? Ó. Ó. Veja. Olha lá. Olha lá. Mesma coisa aí, ó. Então, peixes que não tem nenhuma pérola. Voltando aqui. Olha lá. Então, esse aqui, por exemplo, ó, não tem nenhuma pérola das guelras aqui, ó, das guelras para trás, não tem nenhuma pérola, ó, tá vendo? E a exemplo do pai, eles não têm pérolas na fronte, ó. Não tem. Eu tinha uma esperança que tivesse por causa da fêmea, mas não tem. Beleza. Vamos lá. Deixa eu olhar o próximo vídeo aqui para a gente poder. Aí, pessoal. Opa. Ok. Então, estou gravando um vídeo com zoom aqui. E aí, ó. Ok. Se tem esse peixe aqui, por exemplo, acho que vocês conseguem ver. Ele tem só um pouquinho de pérola aqui, ó. Esse peixe não está dentro do padrão que eu almejo apresentar, oferecer para o mercado e nem para o peixe que eu desejo utilizar para reprocriar. Tá certo? Então, esse peixe eu tiro ele. Isso é seleção. E o processo de seleção desenvolve assim. Opa, volta aqui de novo. Vamos lá. Então, vou ver se eu encontro um peixe que eu vou ficar com ele aqui. Quer ver? Beleza. Esse peixe está fora, já falei isso para vocês. De cima, deixa eu ver. Esse peixe tem mais. Ó, esse aqui, pessoal, ó, da metade para trás não tem, da metade para frente tem pérola. Não está dentro do que eu espero. Está fora ainda. Olha lá. Esse está fora. Tem pérola muito espaçada uma das outras, tá vendo? Então veja na quantidade de peixe que eu estou mostrando que boa parte deles está fora daquilo que eu almejo apresentar. Então, é o que a gente chama de refúgio. Agora, esse peixe aqui, ó. Cadê?
Vou ter que voltar nele lá depois, só um instante. Esse peixe aqui, pessoal, é diferente. Vocês conseguem perceber? Consegue, Theo? Consegue, Masuel? Ele tem estrias, né? Esse daí? Exatamente, ele tem estrias, olha lá. Olha a diferença desse peixe. É isso que eu estava buscando quando reproduzi esses peixes. Ok? Exatamente isso, ó. Olha a diferença. Olha a diferença desse peixe, pessoal. Olha isso, o corpo inteiro pelo lado, ó. O corpo inteiro. Ele tem pérolas da frente até lá atrás, ó. Olha esse outro, ó. Dá uma olhada, pessoal, ó. Esse não tem nada, tá vendo? Só um pouquinho na frente, ó. Só para vocês verem a diferença. Olha isso aqui. Olha que legal, ó. É esse que eu estou buscando. Marcelo, quantos peixes desse tem na sua ninhada aí de 200 peixes? 15. Se tiver, é muito. Então, para quem deseja oferecer para o mercado peixe de qualidade, precisa cuidar desses 15 peixes. Então, 15 peixes não é nem 10% de uma ninhada de 200. Ok, pessoal? O Theo tirou uma ninhada aí, sei lá, de 500 filhotes ou mais. Então, observe. O Theo, aí, ó. Eu passei uns 50 e não fez nem cosquinha no aquário aqui, ó. Aí, tá vendo? Então, Theo, você vai precisar, quando for selecionar, primeiro definir quais são os parâmetros que você quer, quais são os parâmetros que você considera razoáveis para apresentar para o mercado e para você também recriar eles, né? Então, ó, só dando continuidade aqui, ó. Vamos lá. Vamos mostrar de novo para eles aqui. Eles estão vendo isso aqui, certo? Não. Vamos lá. Ok. Só eu que tô vendo você. Ah, perfeito. Parabéns. Sempre tem um na ninhada isso que aí, se né? destaca, né, Ó. Marcelo? Tem sim, tem. Tem uma parte, né? Às vezes você tem boas ninhadas e às vezes você tem ninhadas que acontecem isso, ó. Por quê? Isso aqui é uma hibridação. Eu usei um Vieja sem espilo com um Flower Horn, peixes diferentes, com sangues diferentes, obtendo um resultado exclusivo. Então, esses são peixes, pessoal, que não tem no mercado. Não é um peixe que você vai encontrar no mercado. Não tem. Entendeu? Peixe sem nenhuma pérola. Então, enfim. Aí teria muitos outros aqui. Quando a gente fala em seleção, a gente está falando em escolha. Então, se você tem uma ninhada de 200, digamos que você tire 10, que você considere seus top 10, beleza? Separa 10. Depois dessa ninhada, você separa 30, tá certo? 30, como peixes muito bons. O restante são peixes na média. Então, de 200, se você conseguir extrair 40 peixes, que é mais ou menos 30% da sua ninhada, você já fez um excelente resultado. Agora, para fazer isso, você precisa ter foco, visão, determinação, porque você pensa, mas o que eu vou fazer com esses outros? Você pode doar, você pode, enfim. Aí o que você vai fazer, eu não sei. Agora, se você quer apresentar coisas excelentes, diferenciadas, muito boas para o mercado, você precisa fazer isso. Se desfazer dessa parte da ninhada que não tem valor, entre aspas. Escutem, eu não sou um capitalista sanguinário aqui, tá? Que só pego o que presta, o resto eu mato, não é assim? Mas o que você poderia fazer, ó, esses peixes aqui, de 200, né? Eu separei 40, tenho 160. Esse 160 aqui, eu vou jogar no lago, para ele engordar no lago. Daqui 6, 8, um ano e meio eu vejo o que deu. Esses 40 eu vou trabalhar, vou engordar esses 40,
Depois de 6 meses, por exemplo, eu vou separar os meus 10 e vou vender 30. Ou vou doar para o meu professor, para o Marcelo. Ô Marcelo, e a gente doando os mais simples assim, a pessoa vai pegar gosto pelo flower, assim como eu quando eu comecei, vai pegar gosto, depois vai querer uns mais top, aí eu posso até vender um do meu mais top aqui para ele, para a pessoa, né? Tem pontos de vista bem diferentes acerca disso, viu, Theo? Tem pessoas que dizem que os refugos precisam ser completamente eliminados. Alguns dão comida para peixe carnívoro, alguns realmente soltam no lago, não comercializam e nem doam. Se você fizer assim, como os mais técnicos fazem, você vai eliminar o peixe ruim do mercado. Doar é uma boa ação. Eu tenho doado bastante peixe. Nem sempre são refugos. Aliás, refugo é para quem separa. Para quem recebe não é refugo, tá certo? Mas tem muita gente que é contra. Tô com saudade de você, Vini. Se você quiser, ô Marcelo, se você quiser me doar um Thai Silk bem top, aí mais para frente vai ter muitos Thai Silk no mercado por aí, ó. Eu apoio. Sim, Marcelo. Só dando uma frisada nessa que você falou sobre a doação e pro Theo. Theo, eu também acho assim, se nós doarmos assim os refugos, como nós estamos aqui falando, essa pessoa pode pegar o gosto, como você disse, mas também esse refúgio seu pode não vingar bonito e pode deixar essa pessoa chateada. Porque vamos dar uma suposição, eu vou dar a essa pessoa um flower horn, ela vai na internet ou em alguns amigos, vê o flower horn do cocão, 1 metro de coque, vermelho lindo, aí quando pensa que não, o dela, e aí? Legal, obrigado, Mazuel. Aí a pessoa vai querer um melhor, assim como eu comecei. Tá certo, tá certo. Vamos lá. Ó, pessoal, para a gente concluir aqui o nosso encontro de hoje, peraí. Hoje nós exageramos um pouquinho, pessoal. Vocês não olham para o relógio. Vocês são demais, hein? Vamos lá, passamos um pouquinho do horário, mas ok. Hoje é a saideira. Vamos lá. Isso, é verdade, é verdade. Obrigado, Mazuel. Então vamos lá, pessoal. A seleção é um processo técnico, profissional, que vai diferenciar as espécies. Eu, por exemplo, tenho começado a fazer seleções muito recentemente. Para mim, eu criava e vendia tudo. Mas eu entendi que o mercado precisa de peixes diferenciados. Um mercado como o brasileiro, que competem o peixe nacional e o peixe importado, quem só tem peixe nacional e for peixe nacional de baixa qualidade, não vai ter bom desempenho. E eu aprendi também, a duras penas, a encher a minha estufa de peixes que às vezes não saem, peixes que não vendem, peixes que não têm apelo. Às vezes nem para doação, tá? Às vezes nem para doação. Então, o processo de seleção vislumbra essa possibilidade. A possibilidade de você produzir e escoar. Produzir e dar, produzir e vender, produzir e marcar o nome. Essa semana, por exemplo, uma pessoa postou num grupo, dizendo o seguinte: pessoal, estou me desfazendo de um peixe, e esse peixe é um peixe da Alemar. Cara, eu fiquei muito feliz, muito contente do cara ter expressado aí, pessoal, olha, esse peixe aqui é do Alemar. Cara, legal. Vamos ver como está o nosso conceito na praça aí, né? Porque ele pode ter causado um problema para ele mesmo agora. Mas, enfim, brincadeiras à parte, o processo de seleção é isso. Escolher os melhores, separar aqueles que não estão dentro das características que você escolheu, e cada criador vai dar o seu fim. Não vou determinar qual o fim que você vai dar para o seu peixe, ok? Não vou determinar isso. Mas aqueles que você considera estar fora do padrão, fora do procedimento, nós chamamos de refúgio. Cada um vai dar o seu fim. Eu não vou determinar qual é o fim da sua ninhada, tá certo? Eu vou soltar aqui no lago e ver, porque daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano,
Tem alguns peixes que são tardios, e às vezes dentro desses que hoje é refúgio, amanhã eu consigo tirar muitas coisas boas, com características diferentes. Perfeito? Agora, se você deseja melhorar o mercado, o ideal é você se desfazer disso, não doando, não vendendo, não procriando. Eu sei que é um tanto quanto parece radical essa atitude, mas é, sem sombra de dúvida, a atitude que transforma o mercado. No mercado, por exemplo, tailandês, indonésio, vietnamita, os refúgios, infelizmente, não têm vez. Ok, pessoal? Por fim... Lá em Tailândia, é tudo para panela. O panela ou vira alimento dos carnívoros, tá? Um minutinho de pergunta aí, Rafael. Essa câmera desligada aí foi por quê? Vocês ficaram tímidos ou vocês querem mostrar o logo da Leymar mesmo? Uma jogada cara, na verdade eu queria mostrar um pouquinho. Deixa eu mostrar eu aqui agora. Cadê? Onde que eu tô aqui, hein, ô Vini? Me ajuda aí, cara. Você tá com Só áudio, Vini, né? você tá com vídeo desligado. Marcelo, sua imagem não tá aparecendo aí. Mas agora, deixa eu ver. Foi aqui, Vini. A sua é que tá com a logo. Ixi, cara, agora já... Ih, pessoal, agora complicou o negócio aqui, mas vamos continuar com o logo. Atualiza a tela, só atualizar. Assim? É. Certo? Pessoal. O cara que tá fazendo a live saiu. Quem é que vai aceitar ele agora de novo? Mas o Vini tá aí também, ele aceita. Continue, Marcelo, pode falar. Não, eu tô só brincando com o Marcelo mesmo. O professor saiu da aula, velho. Marcelo dormiu. Saiu da veia, mas nós está participando, entrou, não? Deixa eu ver. Só tá o Vini. Ele saiu. Aí voltou ele, voltou. Liga o microfone, Marcelo. Liga o microfone. Obrigado, pessoal. Obrigado. Rafa. Se não fosse o Rafa aí, hoje ia ficar complicado. Pessoal, nós estamos nos despedindo das aulas teóricas, tendo falado sobre muitas coisas importantes no processo de reprodução. E se vocês olharem hoje para as reproduções de vocês e conseguirem definir e enxergar um processo com procedimentos, com ações, com etapas, vocês com certeza vão se desenvolver muito bem, vão fazer muito bem, se vocês organizarem os seus processos, as suas etapas, aquário, macho, fêmea, comida, alimentação, cenário, enfim, organizar isso na mente de vocês, de repente documentarem isso, parâmetros, essas coisas. Foram muitas coisas passadas aqui, eu acredito que vocês vão se dar muito bem. Hoje, falamos bastante coisa sobre a composição das rações, nutrientes, proteínas, carboidratos, ácidos, aminoácidos, enfim, uma porrada de coisa legal aí que compõe a ração, que vai ajudar vocês no processo de alimentação e desenvolvimento do alevino, a consequente engorda. Falamos sobre seleção, que é importante demais para oferecer para o mercado futuro, para a posteridade. O que você faz agora vai refletir depois, né? Então, quem seleciona peixe hoje, amanhã tem coisa diferenciada. Falaram no grupo aí, cara, que lá no Oriente tem criação de peixe há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Quer dizer, há 4.000 anos já se cria peixe no Oriente. Então, eles estão anos-luz à nossa frente.
selecionando, separando sempre os melhores espécimes. Hoje tem o que tem. Então, se a gente quer um Brasil amanhã com peixes melhores, nós precisamos tirar do mercado, utilizar esses chamado refúgio para uma outra coisa e utilizar só os melhores para venda, reprodução ou doação. Ou, como diz, cada um de vocês escolhe o que quer fazer com a área de vocês. Qual que é o último tópico do nosso encontro? Multiplicar conhecimento. Que vocês agora possam ter paciência, possam ter dedicação e também determinação para ajudar outras pessoas que estão começando agora. Marcelo? Teve um caso, nós não vamos citar nomes, né? Pode alguém conhecer. Teve um caso lá na Paraíba que o cara acabou com... Muita gente ficou desgostoso com os flower horn por causa do descarte. O que é que ele fazia? Ele vendia toda a ninhada. Então. Ele selecionava, vamos dar uma exposição, para arredondar. Ele colocava peixes de 200, de 100 e de 50. Entendi. Aí jogava no mercado, velho. Então aí você já viu, né? Os de 200 são os 10, os de 50 são os 30, o resto é os de 50. Mas enfim, pessoal, obrigado, viu, Mazoel? O Mazoel é pitoresco, né? Ele tem umas pérolas guardadas aí. Então agora é hora de multiplicar conhecimento. Eu vou estar no privado e vou estar mais ativo agora nos grupos, perguntando, fomentando. É hora de quem não tem o macho e a fêmea conseguir, tá certo? Tem várias pessoas aqui, ó. Ô, Rafa, você tem uma fêmea aí, cara? Quero comprar uma fêmea. Ô, Rafa, ô, Ralf, ô, Dani, você tem um macho aí? Quero comprar um macho. Ô, César, enfim, Heloísio. Heloísio tem uma... Tem um... alguém também, se alguém quiser. Eu tenho macho da com pau aqui, fêmea, Levino... Tem de tudo aqui, cara. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Agora, eu não gostei de uma coisa. Você fez o sorteio no grupo lá, só saiu por São Paulo, foi Rio de Janeiro. Você era para sair pelo menos um sorteio aqui para o pessoal vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos encerrar e aí vamos continuar conversando aqui até a hora que eles. Pode ser? Perfeito. A gravação? Beleza. Então, pera só um minutinho, pessoal. Estamos encerrando aqui.